Olá, tudo bem? Vamos passar para mais uma revisão do nosso seminário. Agora é a revisão de número 5 e nós vamos começar a partir daí dessa parte de Gênesis 15 e 21, onde é falado, Deus fala para Abraão que também a cidade de Jebus é a cidade que está na lista dos jebuseus, que também seriam julgados junto com as demais nações de Canaã. Porém, é interessante observar que a cidade de Jebus, essa cidade é a atual Jerusalém, que Davi conquistou mais tarde e anexou Jerusalém ao território israelense no tempo em que Israel estava no estado de governo monárquico, e Jebus ficou sendo a capital de Israel. E o significado, entre outros, de Jerusalém, de Jebus, é meu rei é justo, ou a justiça vem de Jerusalém, sai de Jerusalém, é a partir de Jerusalém. São expressões que apontavam para a justiça de Jesus, o justo, a terceira semente de Abraão, no caso Jesus sendo semente espiritual, cujo o cristianismo recebeu o nome que tem devido às pessoas que seguiam a Jesus, ou seja, os seus discípulos. E Jesus é o justo de Jerusalém. Muito embora, como eu já disse, Jesus não encaminhou para os seus discípulos fundarem o cristianismo, e nem ele mesmo propôs isso, ser o fundador de uma religião, como é o cristianismo. Os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez pelas pessoas de Antioquia, e assim ficou o nome classificatório para os que seguem Cristo, ou seja, os cristãos. Mas aí está, Jerusalém é a capital de Israel. E hoje, no nosso tempo, existe a discussão na ONU a respeito do status de Jerusalém. Ela pode ser a capital de Israel, sim ou não? E a história está caminhando. E até Jesus voltar, nós estaremos presenciando, talvez, acredito eu, o desfecho final com respeito ao território de Israel e, mais especificamente, o status de Jerusalém como capital de Israel, e não Tel Aviv, conforme as outras nações querem que assim seja. E vamos dar uma olhada aí em dois slides que está para frente, o 11 e o 12. O 11 é um mapa que apresenta mais ou menos o território de Israel, como o Senhor havia dito para Abraão, que os termos do território seria desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, como vemos aí, disposto nesse mapa, era uma parte maior. Atualmente o estado de Israel é menor que o estado de Sergipe, nosso estado brasileiro, o estado de Sergipe, mas tinha uma área muito maior do que é atualmente. E assim, há quem diga que para um avião caça atravessar o estado de Israel de ponta a ponta, ele gasta apenas 4 minutos
para atravessar os termos de Israel, de norte a sul. Imagine então os irmãos se houverem aí novamente 3 frentes de guerra contra Israel, como o primeiro-ministro Netanyahu entende que vai acontecer, 3 frentes de guerras ao mesmo tempo, de Gaza, a partir de Damasco e do Líbano. Realmente é um caos para a nação de Israel se isto acontecer. Por isso que o primeiro-ministro Netanyahu disse que, se for eleito, inclusive as eleições foram segunda-feira, e se ele for reeleito, ele tem afirmado que vai aplicar mais a soberania de Israel sobre suas fronteiras, para evitar uma possível frente de guerra por parte de seus inimigos. Mas vamos andar um pouco mais. Aí está essa imagem, é uma imagem representativa que eu encontrei de Jebus, na antiguidade, mais ou menos aí, talvez há 3.500 anos antes de Cristo. Como era no princípio o aspecto da cidade. E para lembrar, Jerusalém significa meu rei é justo. E hoje Jerusalém é bem diferente, Mas é bom lembrar também que desde esses tempos de que Jerusalém existe como Jebus na antiguidade, ela sofreu guerras incontáveis, são guerras inumeráveis, e a cidade tem sobrevivido. É a cidade do rei, é a Monte Sião, é a cidade profética e escatológica, e já foi pisada pelos gentios quando foi invadida pelo Império Romano, sob a direção do general Tito. Foi invadida pelos árabes, foi invadida pelos turcos otomanos, antes deles pelos mamelucos, foi invadida também pelos curdos, na direção do califa, aliás, não era califa, era sultão Saladino, e enfim. E em todas as guerras, Jerusalém tem resistido. É uma área de Israel marcada pela guerra. E certamente sabemos que Deus não está nesse negócio. As guerras fazem parte da dureza do coração humano. Vamos seguir então mais um pouco. No slide que eu fiz para os textos bíblicos, tem o texto de Hebreus 11, 9 a 20, que eu também gostaria de ler para os irmãos, porque a carta aos Hebreus é uma revelação que o Senhor trouxe da parte do Espírito Santo para toda a igreja saber com entendimento o que significou a vida desses homens no passado, que viveram pela fé, como está disposto aí num curso da geração da nação de Israel. A leitura desse texto no nosso trabalho é importante que seja feita. É bom ter em mente esse texto de Hebreus 11, 9 a 20. Vamos lá. Então, pela fé, mesmo depois que chegou à terra prometida por Deus, ele, Abraão, morou em tendas como um estranho, como fizeram Isaque e Jacó, a quem Deus fez a mesma promessa. Abraão fez isso porque estava esperando que Deus o levaria àquela cidade celestial, que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, Abraão se tornou pai, embora fosse da idade avançada,
e pela fé Sara pôde tornar-se mãe, apesar da sua idade avançada, pois ela compreendeu que Deus, que lhe fez a sua promessa, sem nenhuma dúvida, faria o que disse. E assim, uma nação inteira veio de Abraão, que era velho demais para ter filhos, uma nação tão numerosa como as estrelas do céu, e incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem jamais terem recebido tudo quanto Deus lhes prometeu, mas viram tudo que os esperava adiante e ficaram contentes, pois concordavam que esta terra não era a sua verdadeira pátria, a Jerusalém terrena, mas que eles eram apenas estrangeiros e forasteiros nesta terra. E muito logicamente, quando eles falavam assim, estavam com os olhos fixos na sua verdadeira pátria, no céu. Se eles tivessem desejado voltar para a terra de onde tinham saído, poderiam ter voltado, mas não quiseram. Eles estavam esperando por uma pátria melhor, uma Jerusalém celestial que desce do céu, como João viu em sua visão na ilha de Patmos, quando escreveu o Apocalipse. E agora Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou uma cidade para eles. Pela fé, Abraão, enquanto Deus o pôs à prova, ofereceu seu filho Isaque. Ele cria nas promessas recebidas e estava pronto para sacrificar o seu filho Isaque, seu único filho, por meio de quem Deus havia prometido: por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão creu que se Isaque morresse, Deus o ressuscitaria, e por assim dizer, Abraão então recebeu da morte o seu filho Isaque. Foi pela fé que Isaque soube que Deus daria bênçãos futuras aos seus dois filhos, Jacó e Esaú. Aí está, essa leitura é importante, e tenha em mente esse texto por causa de todo o contexto da geração da nação de Israel, todo o seu desenvolvimento na história e o desfecho que está se desenrolando em nosso tempo acerca da nação. Tudo eles fizeram por fé. E certamente Israel não é a cidade celestial, Jerusalém não é a cidade celestial, mas aponta para uma cidade celestial, aponta para um futuro celestial. E os desdobramentos da história da nação em nosso tempo vai demonstrando cada vez mais que está próximo em que todas as coisas sejam completadas e finalmente tanto eles que viveram pela fé quanto nós receberemos definitivamente o cumprimento de todas as promessas, ou seja, das promessas de um novo céu e de uma nova terra, que são protagonizados pelo Israel terrestre, cuja nação precisa de Jesus para a sua redenção. Um forte abraço, irmãos, mais uma vez, e até o próximo encontro, se Deus quiser.